O que fazer se você tiver uma grande dificuldade de relacionamento com alguém da família do seu cônjuge? Há pessoas que têm dificuldades com a sogra, o sogro, o cunhado, cunhada, primos, mas a gente pode estender essa questão não só a parentes também, amigos, pregressos que faziam parte da vida social do seu cônjuge e até mesmo pessoas do campo profissional do seu cônjuge que convivem na sua casa. Portanto, o que fazer se você não gosta ou tem dificuldades com pessoas de convívio do seu parceiro, da sua parceira? É mais comum que esse tipo de dificuldade aconteça a partir da mulher, mas também há um bom número de homens que têm dificuldades com a mesma situação. Embora, portanto, majoritário de mulheres, por razões culturais, por razões de contingência, de situação, a mulher é mais cobrada, então ela acaba muitas vezes sendo puxada para um conflito que ela não gostaria de ter. Mas ambos os gêneros podem ter dificuldades com parentes, familiares, amigos do cônjuge. Uma reflexão inicial é a seguinte: se você puder se imbuir de um papel, de uma função, quando você entra numa relação de compromisso, então você mora junto ou você casa com alguém que você considera o seu companheiro, sua companheira de vida, é importante você se imbuir da seguinte função. Eu, nesta relação, tenho duas opções. Eu posso ser um facilitador ou um dificultador. Se eu for um facilitador das relações familiares, relações sociais e profissionais do meu parceiro, da minha parceira, eu vou ter uma atitude. Se eu for um dificultador, eu vou ter uma atitude oposta. O que é um dificultador? É alguém que encrenca, que se ofende e que veta ou dificulta ou critica essas relações que o parceiro ou a parceira tem. Por exemplo, o seu irmão não me convidou e eu havia convidado, ele não me cumprimentou de maneira adequada, ou a esposa ou o marido dele ou dela não foi gentil comigo, eu comprei um presente para os filhos de fulano e fulano não comprou para a gente um presente equivalente, ou a sua sogra comentou coisas sobre a nossa casa, enfim. Na medida em que eu me queixo, vai perdendo o ânimo e o pique do meu parceiro, minha parceira, juntar essas pessoas em casa, encontrar, me levar junto, ainda que eu tope encontrar, fica um clima ruim. Pior ainda se eu vetar, olha, não convide mais, ou obrigue a pedir desculpas, estou aguardando desculpas. Ou eu vou lá e armo um barraco, ou dou uma resposta atravessada, ou trato mal, dou uma gelada. Tudo isso vai criando um clima e eventualmente uma guerra. Então, um exemplo rápido, imagina que sua mulher ou seu marido tem um primo que você acha inadequado, espaçoso, chega na sua casa, põe o pé em cima da mesa, invade sua geladeira, acaba com o seu estoque de bebidas, pega um monte de salgadinhos, come tudo, esparrama no chão um monte de migalhas, fala alto e é fofoqueiro. Digamos que essa pessoa é desagradável para você. Entretanto, esse primo, essa prima, talvez seja alguém que o seu parceiro conhece há muito tempo antes de ter te conhecido. Talvez ele tenha uma dívida emocional, de gratidão, talvez ele goste muito dessa pessoa, ou haja uma pressão familiar para integrar essa pessoa no convívio. Se você se tornar um dificultador, você pode até ganhar essa guerra. Esse primo não é mais convidado, ou você só se encontra num restaurante com hora marcada, nunca mais ele virá para sua casa, vocês se recusam a ir para um convite no fim de semana encontrar esse primo, ou o seu cônjuge vai sozinho, você não vai. Você pode até conseguir isto. Entretanto, essa é uma vitória de pirro, porque fica uma marca, há uma perda importante, porque é uma dimensão da vida que podia estar mais leve, mais integrada. O seu cônjuge não vai poder conviver, ou até ele vai ter que entrar em conflito com esse primo, essa prima, ou com parentes, e com o tempo ficará um ressentimento, uma sensação de perda, de dívida, e precisa ver se isso valeu a pena para você. Então, o raciocínio é, eventualmente, você entender que você vê, digamos, esse primo ou essa sogra, ou seja lá quem for, poucas vezes por mês, durante poucas horas, e que, na verdade, você está indignado ou indignada por uma questão de princípio, que é o mais frequente. O dano real que um comentário maledicente da sua cunhada, do seu cunhado, que uma inadequação do primo, etc., o dano que essas
atitudes vão ter sobre a sua vida, o grau de destruição que vão provocar, se você parar e pensar com calma, você vai ver que provavelmente é muito baixo ou nenhum. O que acontece é que você se magoa, se ofende, porque você fica indignado por uma questão de princípio, porque não se faz isso, não se toma estoque de bebidas, não se põe o pé na mesa. Entretanto, depois que esse primo espaçoso sair, passar um pano na mesa ou recomprar no supermercado a próxima vez que vier um estoque um pouco maior, te custará objetivamente muito pouco. A questão é muito mais uma questão de princípio e indignação. Os facilitadores são pessoas que têm uma arte de viver a dois, que entendem que é importante aplainar a via de contato do seu parceiro, da sua parceira, com todo mundo que para ele é importante. Inclusive, vida profissional, às vezes o marido ou a mulher fala, olha, eu queria convidar o meu chefe, alguns funcionários para festejar alguma coisa aqui em casa, lá do trabalho, que pode ser importante para a integração dele. E se você diz, ah, não, detesto essa gente do seu trabalho, ou vai me dar muito trabalho preparar a casa aqui, então vai você sozinho, vai num restaurante, tudo isso torna um ambiente pesado, triste, de pouca solidariedade. É muito legal se você for capaz de dizer, claro, venha, traga, vai ser ótimo e contribuir para que isso seja uma boa experiência. Bem, a base de você ser um facilitador ou uma facilitadora é você entender que numa relação a dois não funciona a história do eu estou na minha casa, na minha intimidade, aqui eu fico à vontade, eu só faço o que eu quero, o que eu não quero não faço, eu falo o que eu acho que eu tenho que falar, o que eu sinto. Se eu não pudesse ser espontâneo, espontânea com meu marido, com minha mulher, então por que eu casei, ou por que eu estou junto, etc. É o contrário. Se tem um lugar para você não ficar à vontade e não ser espontânea, é na sua casa, com o seu parceiro ou sua parceira. Brincadeiras à parte, por que isso? Porque as pessoas com as quais você convive sob o mesmo teto, naturalmente, você e essas pessoas, né, vão ter um desgaste, pagar contas em comum, decepções, você esperava uma coisa, o outro esperava uma coisa, isso é natural numa relação. Se você, numa relação que justamente é mais exposta a desgastes, você não for muito diplomático e tomar cuidado, se para você ser espontâneo significa ser descuidado, desatento, não ser diplomático, tratar mal, ofender, bloquear, frustrar o seu parceiro ou sua parceira, então se isso para você é ser espontâneo, melhor que não seja espontâneo. Se para você ser espontâneo significa ser genuíno, levando em conta o outro, sendo cuidadoso, tendo tato, escolhendo a hora de falar, sendo jeitoso, não é? Aí é diferente. Se seu parceiro te convidar, passar um mês com esse primo, alugando em comum uma casa e você não suporta esse primo, aí é razoável você também falando com diplomacia, olha, eu acho que o temperamento dele e meu não batem tanto, ou tive uma outra ideia. Ainda se você tiver que dizer alguma coisa, que tome cuidado e não faça críticas destrutivas. Se a sua mulher ou seu marido em algum momento brigaram com esse primo, também é uma elegância de ser um facilitador e não um dificultador, não é ir lá aproveitar e bater em cachorro morto, tá vendo, eu te falei, seu primo é horrível, agora que ele, né, você rompeu com ele, eu vou te falar o que eu penso. Porque um dia esse seu cônjuge, tua mulher, teu marido, pode se reconciliar com esse primo. E você falou coisas que não tem como recolher, palavras são como pedras, você jogou, não há como recolher. Pode pedir desculpa, você pode fazer um curativo no machucado, mas não há como recolher. E fica a memória no seu parceiro, na sua parceira, e um trauma de tudo aquilo que você disse. Portanto, é uma atitude, essa de ser um facilitador, que além de tornar a vida a dois muito mais fluida, é também uma atitude de elegância, de dignidade, e daí eu finalizaria dizendo, se você não gosta de alguém da família do seu parceiro, da sua parceira, pense muito antes de começar uma guerra, porque essas coisas todas têm um custo e tem uma ética para ser feito. Se não vale a pena, acolha, seja um pouco mais generoso e tenha a arte de viver a dois.